Se você já assistiu o filme Troia, provavelmente você conhece aquela história na qual os gregos põem um monte de soldados dentro daquele cavalo gigante e usam isso para infiltrar o território do adversário. No xadrez existe um conceito muito parecido que recebe esse nome em homenagem a essa história, o presente de grego. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Esse é o primeiro episódio numa nova série de conceitos de meio jogo, na qual a gente vai aprender várias ideias que vão te ajudar a ter planos e decidir o que fazer depois da abertura. Diferente dos temas de abertura, que são muito específicos à linha que você decide jogar, temas de meio jogo podem aparecer a partir de inúmeras aberturas em várias situações diferentes. A gente vai ver a ideia geral a partir de uma abertura só de exemplo mesmo, e depois a gente vai ver duas partidas nas quais bons jogadores aplicaram essas ideias para mostrar como esse tema pode se materializar na prática. Se você não quer perder os próximos vídeos nessa série, se inscreve no canal e ativa as notificações e vamos pro vídeo. Então vamos partir da posição inicial e a gente vai ver uma abertura que leva a uma posição na qual a gente pode implementar esse tema do presente de grego. Mantenha em mente que tudo isso aqui é só um exemplo, esse tema, como eu falei, pode aparecer a partir de várias aberturas. Nesse caso a gente está partindo de uma francesa, de uma linha extremamente comum, na qual as pretas podem cometer o erro de, nessa posição, fazer o roque. Por que esse lance é tão errado, um lance que parece tão natural? É porque ele nos dá a oportunidade de implementar o presente de grego, que consiste na ideia de sacrificar esse bispo em F7. Esse é um tema que envolve o sacrifício de uma peça, normalmente um bispo em F7, quando as condições no tabuleiro são apropriadas para que a gente consiga iniciar um ataque e dessa forma obter uma vantagem. E quais são essas condições apropriadas da qual eu estou falando? Como a gente vai decidir quando a situação é ideal para a gente implementar o sacrifício de grego? Então existem 4 ingredientes que precisam estar presentes na sua posição para que você possa considerar executar o presente de grego. E esses ingredientes são os seguintes. Você precisa primeiro que não haja um cavalo preto em F6 ou branco, né? Isso pode acontecer do outro lado também. Isso porque o cavalo F6 é um defensor muito bom da ala do rei. Se esse cavalo estivesse aqui, as pretas estariam defendendo G4, H5, H7, e esses são os quadrados que a gente vai usar para alavancar esse ataque. Então a ausência de um cavalo aqui vai ajudar a expor um pouco mais esses quadrados, de modo que o nosso ataque tenha uma chance maior de ser bem sucedido. E os outros ingredientes agora são do nosso lado. A gente precisa, obviamente, ter um bispo nessa diagonal que a gente possa sacrificar. A gente precisa que o nosso cavalo tenha acesso a G5 e que esse quadrado esteja defendido, obviamente, para que o preto não possa simplesmente tomar, que vai quase sempre acontecer. Desde que você tenha movido o peão de D, o bispo vai estar defendendo esse quadrado. E depois que o cavalo mover, você precisa que a dama esteja em D1 ou em D3 para que você tenha acesso a essa diagonal, aos quadrados de G4 e H5, ou o quadrado de D3 para que você possa atacar ao longo dessa diagonal também. E nessa posição tudo isso está presente. Então a gente pode seguir implementando o presente de grego tomando em H7. Então vamos ver agora quais são as ideias principais de ataque que a gente tem nessa abertura. As pretas, obviamente, podem decidir não aceitar o presente, não aceitar o sacrifício. Mas na maior parte das linhas isso é pior do que aceitar. Seria uma ideia melhor você aceitar a peça e tentar defender contra o ataque do que negar a peça. Porque se você negar, o ataque vai vir da mesma forma. Só que aí você nem tem uma peça a mais para argumentar que, beleza, se eu sobreviver, talvez eu consiga tirar alguma coisa disso. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que acontece quando as pretas negam o sacrifício e como a gente pode refutar. Nesse caso, a gente vai jogar o mesmo lance que a gente jogaria contra a linha na qual as pretas aceitam o sacrifício, que é cavalo para G5. Isso abre essa diagonal para a gente envolver a dama no ataque e também já traz o cavalo pro ataque. Agora a gente está olhando para H7, olhando para F7, que são os quadrados que a gente vai usar para atacar. Agora, a ameaça é essa seta vermelha. A gente joga a dama para H5. Então, as pretas podem tentar G6 para defender esse quadrado, mas a gente insiste na ideia de trazer a dama para participar, jogando dama para G4, e agora a gente está tentando acessar a coluna H através de H4 ou H3. Dama E7 seria o melhor lance para as pretas aqui, porque elas tentam envolver a dama na defesa ao longo da 7ª linha, isso a gente vai ver que acontece em outras linhas também, mas a gente insiste aqui com dama para H3. Nesse caso, dama H3 é melhor que H4, porque dama H4 iria cravar o nosso próprio cavalo e a gente não poderia mover ele, é pior. Então, as pretas agora têm que tentar evitar esse cheque descoberto que a gente está ameaçando ao longo da coluna H com o lance rei para G7. E agora, a nossa ideia vai consistir de trazer a dama para o ataque no quadrado de H6. Só que para isso a gente precisa que o bispo esteja defendendo H6 e para isso a gente precisa que o cavalo saia do caminho. Por isso a gente vai jogar esse lance brilhante aqui, cavalo para E4. Ele não pode aceitar esse sacrifício porque a ameaça de dama para H6 é muito grande, a gente vai estar levando a checkmate. Então, as pretas precisam tentar defender contra essa ideia e elas tentam fazer
fazer isso com o F6. A gente vai jogar dama para H6 de qualquer forma, só que a diferença aqui é que depois que ele mover o rei, pelo menos depois de ter jogado F6, a dama vai estar ajudando a defender ao longo da sétima linha. Como eu falei, essa era a ideia de dama para E7. Mas a gente prossegue no ataque com bispo para G6, cheque descoberto, ele não pode bloquear, isso vai levar a checkmate, então ele vai ter que mover o rei, rei para G8 é único, agora E toma F6, e a ideia desse lance é a seguinte, a gente está tentando entrar com um cavalo aqui. E toma F6, o preto não pode tomar de dama, porque isso permitiria a nossa dama entrar em H7, lembre que ele tem que ficar defendendo, então ele vai tomar com o cavalo, a gente toma com o cavalo, é um cheque, mais uma vez não pode tomar com a dama, porque tem dama H7, então ele vai tomar com a torre, e aqui a gente entra com o bispo para G5, o lance mais simples na posição, cravando a torre, ganhando uma qualidade, e lembra que a gente já tem 2 peões a mais nessa posição, porque as pretas não aceitaram o sacrifício. Nós ganhamos 2 peões da ala do rei e agora a gente vai ganhar uma qualidade, o ataque vai continuar, então a gente tem 4 pontos de material a mais e um ataque, é óbvio que o branco está completamente ganho nessa posição. Então vamos voltar no tempo aqui, rei para H8 não é uma defesa muito resiliente, melhor seria, como a gente falou, ele ter tomado o bispo, que é a linha principal. E agora vamos ver o que a gente faz quando as pretas aceitam o sacrifício. Como eu disse, a gente vai continuar tentando atacar com o cavalo para G5, cheque, e agora tem 4 opções de lances que as pretas podem jogar. O lance mais pertinente e o que na maioria dos casos vai ser o melhor lance, a melhor tentativa de defesa, é rei para G6. Mas vamos ver os outros lances para que a gente saiba como refutá-los. Rei para H8 é o lance mais óbvio, porque como ele ficou na coluna H, dama para H5 agora é cheque, rei G8 e dama para H7 fim de jogo. Então, isso não é uma tentativa séria. Rei para H6 pelo menos não deixa a gente jogar dama H5, mas agora a gente vai insistir com aquela outra via de ataque que eu falei, que é dama para D3. A ameaça agora é dama para H7, que é a checkmate, e não tem como defender. O único lance mais ou menos viável aqui seria tomar o cavalo e sacrificar a dama. Mas se as pretas tentarem defender, por exemplo, com torre para H8, cobrindo o quadrado de H7, para começar a gente pode já tomar em E6 ou tomar em F7, porque tudo isso é um cheque descoberto. Então, rei para H6, até mesmo aqui a gente já poderia ter jogado cavalo toma F7, cheque duplo, e depois que ele moveu o rei a gente toma a dama. Isso seria simples o suficiente para você ganhar. Mas essa outra linha que eu estou mostrando, com dama para D3, é checkmate forçado. E é um checkmate muito bonito, por isso eu quero mostrar. Mas mantenha em mente que nas suas partidas, se você quiser uma maneira direta e simples de ganhar a posição contra rei H6, toma F7, é cheque duplo e você toma a dama em seguida. Mas só para a gente ver esse checkmate, vai começar com cavalo para F7 também, mas depois que ele mover o rei, melhor que tomar a dama é dar checkmate no rei. Então a gente vai seguir com G4 cheque, rei toma G4, torre para G1 envolvendo a nossa peça que não estava participando agora no ataque, rei para H5, dama para H3, e olha isso, dama para H4 é o único lance, e agora como a dama está cravada e o cavalo suporta o quadrado de G5, e o bispo também, a gente pode jogar torre para G5 checkmate, ele não pode tomar porque agora a dama está cravada. Como eu falei, é um checkmate muito bonito, com quase todas as nossas peças envolvidas no ataque. Então, rei para H6 não é uma tentativa muito séria também. Voltar para G8 seria um pouco melhor, só que a gente continua insistindo com o mesmo tema de ataque e agora vai ser ainda mais simples. Dama para H5, como a gente falou, tô ameaçando dama H7 mate. Torre para E8 é uma tentativa, porque agora ele tá liberando o quadrado de F8, para que se a gente jogar dama H7 ele possa fugir com o rei. Mas aqui um detalhe crucial é a gente lembrar de tomar em F7 primeiro, para que depois de rei H8 a gente volte para H7 e rei G8, e repara que a gente repetiu a posição, só que sem o peão em F7. A gente jogou esse intermédio para tirar o peão em F7 da jogada. Por que isso é tão relevante? Porque agora a gente vai entrar com a dama em H7, rei F8, dama H8, rei E7, e como não tem um peão aqui, dama toma G7 é checkmate. Se a gente não tivesse lembrado de tomar em F7 primeiro nessa posição, agora dama H7, rei F8, dama H8, rei E7, dama toma G7 não seria checkmate porque ele está com o peão no caminho. Então esse é um detalhe crucial. Agora que a gente já viu todos os outros lances, depois de cavalo para G5, vimos que rei para G8, rei H8 e rei H6 perdem, vamos ver como a gente continua jogando contra a tentativa mais resiliente, que é rei para G6. Aqui, as setas vermelhas mostram algumas das ideias principais de ataque que você tem aqui de brancas, e a seta azul mostra a principal tentativa de defesa que as pretas têm. Por que que eu estou mostrando essas ideias diferentes? Porque, como eu falei, o presente de grego é um tema, ele pode aparecer em várias posições diferentes, como a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver duas partidas que ilustram esse tema e que partiram de uma abertura totalmente diferente dessa que a gente está vendo agora. Então, a depender da situação, uma via de ataque pode ser melhor que outra. Então, tenta manter em mente as ideias, dama para D3, dama para G4, H4.
Nesse caso, H4 é a melhor ideia, mas essa posição tá tão ganha que os outros lances também seriam bons. Dama para H3, obviamente, a ideia é atacar ao longo dessa diagonal. Nessa posição não é muito bom porque ele teria F5 bloqueando. Dama para G4, a ideia é mirar o rei ao longo desse raio-x para que a gente possa tirar o cavalo com cheque e continuar atacando. E H4 também é uma ideia muito interessante, que como eu falei, nesse caso é o melhor lance. A ideia seria jogar H5, forçar ele a entrar no caminho desse bispo e a gente vai poder jogar cavalo F7, cheque, duplo, tomar a dama, aquela ideia que a gente viu mais cedo, ou cavalo E6, cheque descoberto do bispo e também tomar a dama no fim da equação. Então, como a gente viu, a seta azul, a melhor tentativa de defesa dele aqui é F5. A gente vai ver isso em várias posições que envolvem esse tema, porque F5 defende o quadrado de G4, então as pretas tiram essa possibilidade de dama para G4, e se você tomar um passant, vai ser um lance péssimo, porque agora o preto vai poder envolver o cavalo na defesa mais uma vez. Agora ele está segurando vários quadrados importantes aqui. Então não é isso que a gente vai querer fazer. E de quebra, se a gente mover esse cavalo, abre um caminhozinho para o rei tentar fugir por aqui. Então nesse caso, a gente vai insistir com H5, essa era a ideia. E agora ele vai ter que mover o rei, o único quadrado é rei para H6, e nessa linha cavalo toma E6, como a gente falou, cheque descoberto, a gente toma a dama, e é fim de jogo. Então agora que a gente conseguiu entender qual é o tema em geral, quais são as ideias principais que as brancas têm para atacar, e qual é a ideia principal que as pretas têm para defender, apesar de que nesse caso realmente não tinha defesa, vamos dar uma olhada em duas partidas reais que implementaram esse tema para a gente ver como isso acontece na prática. Porque teoria e prática são a mesma coisa na teoria, mas não na prática. A gente vai ver que muita coisa difere desse exemplo, digamos assim, perfeito que eu acabei de mostrar para vocês. A posição que você está vendo agora veio de uma partida jogada em 1985, com as peças brancas tá Miguel Quinteros e com as peças pretas tá o grandíssimo Yasser Seirawan. Então, como a gente viu, parece muito que os ingredientes para a gente conseguir implementar o presente de grego acontecem nessa posição. Eu tenho um bispo olhando para H7, eu tenho um cavalo que pode pular para G5, eu tenho uma dama que pode pular para H5. Então, Quinteros obviamente percebeu isso e decidiu jogar esse lance. Bispo toma H7. Seirawan tomou em H7, aceitando o sacrifício. Agora vem cavalo para G5 e rei para G6. Nessa posição específica não era o melhor lance. Como a gente vai ver, tem algumas coisas diferentes aqui. Por exemplo, tem dois cavalos que podem pular para F6 e isso muda um pouco a situação. Por que seria melhor o Seirawan ter jogado rei para G8 nessa posição? Apesar de parecer um lance mais passivo, ele tinha maneiras de defender contra essa ideia de dama para H5. Nesse caso, ele iria mover um dos cavalos para defender o quadrado. Depois que Quinteros tomasse F6, ele tomaria com o outro cavalo, mantendo a defesa de H7. E agora, também atacando a dama para H4, saindo do ataque. E aqui, Seirawan teria um rei mais seguro, ele poderia trazer a torre dele para o ataque com torre para D8, além disso abrindo esse quadrado. A melhor ideia para manter o ataque vivo aqui seria cavalo para E4, desafiando a peça que defende a posição das pretas. Só que agora cavalo toma E4 é um lance que pode ser jogado, porque dama para H7, rei F8 e você não tem muito ataque. Então a melhor ideia do branco seria tomar em E4 com a dama, tentando ainda manter o contato com o quadrado de H7, mas agora torre toma D4, ganhando um peão, encorajando dama para H7, que como eu falei, não vai levar muita coisa. Essa é uma posição na qual as brancas têm uma iniciativa. O rei preto está mais inseguro, está mais exposto, só que em compensação as pretas têm 2 peões a mais, então é um jogo relativamente equilibrado, dá para dizer que as brancas têm uma pequena vantagem de acordo com o computador. Então essa seria uma maneira mais eficiente de neutralizar o ataque, ganhar 2 peões no processo para você ter alguma compensação. Só que Seirawan jogou rei para G6, é um lance mais temático, mas nesse caso mais arriscado também. Quinteros seguiu com o lance mais temático possível, que é dama para G4, preparando um ataque descoberto, e aqui vem uma demonstração daquela ideia de defesa que eu mostrei, que é F5. Agora a gente desafia a dama, não dá para dar cheque descoberto com a peça que está ampli, se você mover o cavalo as pretas vão simplesmente tomar sua dama. Então dama para G3 insistindo na ideia de dar o descoberto, F4 colocando a dama ampli de novo, dama para H3, agora que o Quinteros está tentando pular para H7 para manter o ataque vivo. E aqui vem aquela ideia de defesa que é essencial nessa posição, cavalo 7 para F6 defendendo o quadrado. Quinteros aqui tentou desafiar esse cavalo com cavalo para E4, mas
Assertivamente, o Seral-1 identificou que não existia ameaça nessa posição, se deu ao luxo de tomar em D4 com o peão, e o que ele está dizendo basicamente é, olha, se você quiser tomar em F6, pode tomar, eu tenho certeza que não tem ataque aqui, que foi o que aconteceu. Quinteros tomou em F6 com o peão primeiro, cavalo toma F6, mantendo a defesa, cavalo toma F6, G toma F6, repara que agora G toma F6 abriu a defesa da dama para o quadrado de H7, então genial essa sequência por parte do Seral-1 ter notado esse detalhe que no final da linha H7 ainda estaria defendido. E aqui não tem mais o que o Quinteros fazer. O melhor lance é cavalo toma E6, bispo toma E6, dama toma E6. E agora lance fino do Seral-1, dama para E5. Tentando trocar as damas, ele tem um peão a mais nessa posição. E por mais que essa seja uma posição mais ou menos equilibrada, porque o Quinteros ainda tinha dama para G4 e ele podia tentar usar o fato de que o rei está exposto, o Seral-1 conseguiu uma vantagem no final e ganhou a partida no fim das contas. Então esse é um exemplo de um caso na qual as pretas conseguiram defender com sucesso contra o presente de grego. Agora vamos para a próxima partida. A partida que a gente vai ver agora foi jogada em 1965 entre Boris Spassky com as peças brancas e Efim Geller com as peças pretas. Essa partida foi jogada no torneio de candidatos de 1965. Boris Spassky e Efim Geller estão jogando para decidir quem vai desafiar o campeão mundial na época, que era o gigantesco Tigran Petrosian. Então vamos ver o que aconteceu. Nesse caso a gente vai partir de uma Ruy Lopes fechada, então vou acelerar um pouco. Eu tenho toda uma série de aberturas na Ruy Lopes, se você quiser aprender sobre essa abertura. Vamos só acelerar um pouco os lances e ver como a gente conseguiu chegar numa posição na qual o Boris Spassky conseguiu implementar o presente de grego. Então aqui os ingredientes estão começando a aparecer. Eu tenho um bispo que pode tomar em H7, eu tenho um cavalo e eu tenho uma dama que pode entrar no ataque. O principal problema aqui é esse bispo. Mantenha em mente que eu vou mostrar uma linha secreta no final desse vídeo, na qual você consegue jogar esse sacrifício, a ideia do presente de grego, mesmo quando as pretas têm um bispo e a dama defendendo o quadrado de G5. Mas nesse caso, o presente aconteceu depois que o Efim Geller tirou o bispo dessa diagonal. Aqui ele jogou bispo para F8, e esse foi o lance que matou a posição dele. Agora, as brancas têm uma oportunidade única de jogar um lance brilhante e clamar uma vantagem, e obviamente Spassky, sendo ele mesmo, não iria deixar essa chance passar. Ele joga bispo toma F7 nessa posição. Aqui é uma situação um pouco diferente, como eu falei, na prática as coisas vão ser diferentes. Não tem como pular para G5 com o cavalo, porque tem um peão, mas o Spassky identificou assertivamente que depois de rei toma H7, ele poderia jogar G6 com cheque, liberando o quadrado para entrar em seguida. E seria uma péssima ideia para o Geller tomar em F6, porque se ele tomasse em F6, cavalo para G5 viria do mesmo jeito, rei para G8 e agora dama para F3, tá tentando jogar dama para F7, e por mais que as pretas tenham rei para H8 nessa linha, a ideia final do ataque vai ser subir essa torre para E4 e depois para H4. Então a ameaça do espaço que consiste nesses lances, dama F7 e torre E4. Então, como eu falei, o Geller não tomou em G6, ele preferiu mover o rei de volta, que é melhor. Agora o espaço que subiu com o cavalo para G5 da mesma forma, e aqui vem aquelas ideias bem parecidas. A gente quer tomar em F7 com cheque, rei para H8 e entrar com a dama para H5 e depois em H7 checkmate. Para tentar prevenir isso, o Geller agora jogou F toma G6, porque pelo menos eu estou defendendo o quadrado de H5. Mas o espaço que entrou com a dama F3 com aquela mesma ideia, dama para F7 cheque, o rei move, torre para E4 e torre para H4, seria fim de jogo. E aqui o Geller notou assertivamente que dama para G5 seria o melhor lance, seria o menor dos males, digamos assim, sacrificar a dama para tentar sobreviver ao ataque. Se ele tivesse tentado um lance mais ganancioso, tipo torre para A7, defendendo aqui o quadrado de F7 sem sacrificar material, o Spassky teria jogado o brilhante E6. Um lance muito fino. Olha a ideia desse lance. Se as pretas não fizerem nada, e também de fato não tem nada para ser feito, a gente quer jogar a dama para F7 cheque, torre toma F7 e toma F7 cheque, e depois que você mover o rei eu vou tomar sua torre promovendo, e a torre em E1 tá defendendo o quadrado. Então no final da linha eu vou tomar sua torre e promover para uma dama, e você não vai poder tomar essa dama. Então seria uma ideia absolutamente vencedora. O Geller realmente fez bem em tomar o cavalo em G5, é o menor dos males. Só que aqui, obviamente, o espaço que tomou em G5 é uma posição na qual ele tem uma dama contra 2 cavalos e um peão. É uma posição com uma vantagem muito grande para as brancas, e o Spassky não teve muita dificuldade em vencer essa posição no fim das contas. Ele prosseguiu para vencer esse torneio, desafiar o Petrosian, só que no fim das contas ele perdeu o match contra o Petrosian. O Petrosian fez 12,5 e o Spassky fez 11,5. Ele perdeu, mas foi por bem pouco.
e no próximo campeonato mundial ele jogou o torneio de candidatos mais uma vez, venceu mais uma vez, desafiou Petrosyan mais uma vez e dessa vez ele conseguiu ganhar e se tornou campeão mundial em 1969. Essas são as ideias que eu tinha para mostrar para vocês no presente de grego. Mais temas de meio jogo estão vindo aí. Beijinho do Rio Afogado e tchau!